E a gente vai entender agora o que as mudas de cana pré-brotada têm a ver com o conceito de economia circular. É a nossa entrevista da semana. A gente está aqui na Espinagro, na Fazenda São Geraldo, em Batatais. Ao meu lado, a engenheira agrônoma Laura Vicentini. Laura, muito obrigado pela presença aqui no Agro Record. Eu que agradeço a presença de vocês. A gente está aqui num cenário muito bacana, cheio de mudas pré-brotadas de cana. É algo que a gente já mostrou bastante no Agro Record, mas antes da gente falar de economia circular, é importante ressaltar que as mudas pré-brotadas são sinônimo de mais produtividade. Perfeito. Com as mudas pré-brotadas, Rodrigo, a gente consegue, além de num espaço muito pequeno aqui de produção, 10 hectares, por exemplo, prover muda para mais de 450 hectares de novos viveiros. E a produtividade está muito linkada à sanidade com que essa muda vai ao campo. Então, o produtor, o consumidor, né, seja ele fornecedor de cana ou usina que compra nossas mudas, leva um produto rastreado, com sanidade e aloca a variedade correta no tipo de manejo que ele tem na fazenda, na propriedade. E aqui a gente tem bastante. Vocês fazem esse tipo de cultivo há quanto tempo, Laura? Bom, estamos instalados aqui desde 2017, então a gente está já no nosso 4º ano de operação, sempre com produção de mudas pré-brotadas, né, voltado especificamente para cana-de-açúcar. E a gente enxerga com muito bons olhos assim, esse momento que a gente está vivendo. Especificamente da cana, que a gente tem uma oportunidade de muitas variedades novas, a necessidade delas serem multiplicadas de uma maneira muito rápida e o casamento perfeito entre multiplicações como a meiose ou a cantose, que com o uso de poucas mudas aqui a gente consegue fechar finalmente uma área comercial, né, com custo para o produtor, né, para o fornecedor e para a usina inferior do que se ele tivesse todo o trânsito de cana, todo o volume de mudas originalmente usadas de como para multiplicação. Então vamos falar agora da economia circular, né, que é uma consequência desse cultivo. O que a gente pode dizer disso? Quais são os subprodutos da cana que nós temos aqui? Perfeito. Nós tivemos assim a graça de conseguir implementar a economia circular aqui, porque a gente gera resíduos, obviamente, como todo método de processo. E aqui a cana a gente usa só a parte onde há a extração da gema para a produção da muda. Então a gente já tinha um resíduo originário do nosso corte inicial, que é o tolete de cana. A gente conseguiu usá-lo para a produção de cachaça. A nossa produção, então, já é originária das canas que ficam aqui, são restos. Era um resíduo que originalmente não teria utilidade. Ela já gera agora um novo produto, que é a cachaça. Nessa produção, né, da bebida alcoólica, a gente tem outros resíduos gerados. O bagaço, que entra, então, na queima das caldeiras e provê energia aqui para a fazenda, nos torna autossuficientes. E a vinhaça, que como fonte de adubação rica em potássio, volta para o campo. Então, todo esse conceito de usar os resíduos que são produzidos aqui dentro, a gente já consegue ser parte dessa economia circular. Tudo que é produzido aqui, se não é reutilizado no campo, gera uma nova renda. Em termos de números, o que você pode passar para a gente sobre a cachaça, a vinhaça, enfim? Perfeito. Bom, estamos aqui instalados em 10 hectares, que a gente consegue extrair cana suficiente, né, gemas para a produção de 4,5 milhões de mudas por ano. Esse mesmo volume de cana, o resíduo gerado por ele, a gente consegue produzir 600 litros de cachaça por dia e a gente consegue, com os resíduos dessa produção alcoólica, ser suficiente na alimentação, né, na nutrição do nosso campo. A gente percebe que esse tipo de cultivo e que gera, né, esse conceito de economia circular e tal, só tem vantagem, né, Laura? Só vantagem. Além da gente não ter o descarte, né, o jogar esse resíduo fora, colocar próximo a matas ou a nascentes, a gente deixá-lo, torná-lo útil aqui dentro, a gente ainda consegue empregar mais gente nos novos processos, por exemplo, da produção da bebida alcoólica, e a gente consegue minimizar muito a compra de insumos externos. Então, a gente com isso não usa a compra de adubos químicos, a gente usa 100% de compostagem orgânica daqui de dentro da fazenda. A gente consegue tornar a cadeia toda muito mais rentável. E vocês têm uma questão aí sobre a certificação, né? Isso para vocês também gerou esse tipo de benefício. Claro, a economia circular nos deu um potencial muito grande para ascender mercados que antes para pequenos produtores era muito difícil. Então, com as certificações, baseada nesse conceito
de cuidar do meio ambiente, tornar sustentável, né, e reutilizável todos esses resíduos, a gente agora está recomendado as certificações, são 2 selos nacionais e 2 internacionais, que nos abrem portas inclusive para a exportação da nossa bebida, das mudas, quem sabe potencialmente. Ou seja, há planos de expansão. Isso mesmo. A gente já está aqui com uma área nova, né, externa de expansão, e nossas metas são bem agressivas para o próximo ano. Laura Vicentini, engenheira agrônoma, conversou comigo aqui no Agro Record. Laura, foi muito interessante fazer essa visita, entender um pouco mais de como a economia circular é vantajosa para o produtor. E a gente vai chamar uma reportagem agora, depois dessa entrevista com a Laura, que é sobre ovos orgânicos. Você gosta de ovos, consome bastante? Consumo muito. Orgânicos também? Também orgânicos. E vale ressaltar que aqui a nossa produção é 100% baseada em macro e microbiológicos. A gente não usa defensivos químicos na cadeia desde o campo até a muda que vai para o consumidor final.